Até voltando ao que a gente colocou logo na abertura aqui do episódio, né? E se tudo virasse uma conversa? Pelo visto, é um grande perigo também, né? Um mar de possibilidades, mas um grande perigo, assim. Então, o que a gente precisa estar atento, né? Ao adotar? Você já deu uma prévia aí, né, Samuel? Mas o que a gente precisa estar atento ao adotar o WhatsApp como esse principal canal de comunicação, né, da empresa com os clientes? Eu gostaria de, até antes de respondendo um pouco dessa pergunta, né, Pedro, de se tudo virasse uma conversa, até antes de entrar um pouquinho, né, no detalhe dessas dimensões que a gente analisa, né, quando vai desenvolver uma solução, eu não sei se vocês já prestaram atenção, na verdade, mas eu estava consumindo, né, esses conteúdos. Teve a grande feira, né, CS, agora, semana passada, e há uma tendência, e me parece que a gente está no momento de transição dos apps, né, que vieram aí com o iPhone, né, então foi toda essa revolução de como a gente faz negócio, de como a gente se relaciona, né, como sociedade, com empresas, para uma frente mais conversacional, que vem impulsionado pela inteligência artificial. Então, quando a gente vai falar de qualquer solução conversacional, parece que é a tempestade perfeita, né? Tipo, a gente tem essa forte adoção de ferramentas, né, de comunicação assíncrona, mas em tempo real, né, impulsionada por esse rápido desenvolvimento da inteligência artificial. Então, quando a gente olha nesses últimos grandes lançamentos da indústria, seja o ChatGPT, seja o Bard, teve o lançamento do Rabbit agora, que é um gadget, né, esses AI gadgets que a indústria tem lançado, e no pitch, a pessoa fala até que, tipo, apps são coisa do passado, tipo assim, nasceram há mais de 15 anos atrás. Então, a gente está indo para uma interface para o usuário ainda mais simples, que ele se comunica como ele pode ou quer se comunicar, né? Então, a gente está falando até de inclusão e uma ferramenta a certo nível democrática, né, que vai entender um áudio, vai transcrever um input que o usuário dá. E aí, sim, a gente tem que analisar essas dimensões, né? E aí, trazendo um pouco dessa resposta do que a gente olha quando a gente vai assumir uma solução de conversacional, aí é bem no fundamento, né? É tipo, para quem a gente está construindo essa solução, né? Para quem a gente está propondo, então, qual que é o tom de voz que a gente vai proporcionar para o nosso público-alvo, quais resultados a gente espera alcançar, né? Então, porque hoje, soluções conversacionais, elas literalmente, eu e o Samuel que estamos mais aqui imersos nesse contexto, a gente vê aplicações que realmente, tipo, fala, putz, nunca tinha sonhado, nunca tinha passado na minha cabeça, porque a gente está acostumado aqui nessa conversa one-to-one, né? Ou então com família, grupo, mas hoje a gente tem canais de vendas B2B, tem ações de branding, ações de marketing, educacionais, saque, venda, pós-venda, geração de lead. Então, são inúmeras possibilidades e saber, né, a direção que a gente está indo, o resultado que a gente quer alcançar. Se é, por exemplo, gerar receita, reduzir custo, satisfação do cliente, engajamento com a marca, a gente vai pensar, né, e co-criar uma solução distinta para cada um desses casos, tá? Basicamente, o que eu entendo você falar é não tratar como se o produto já estivesse pronto, né? Todas essas perguntas que você está falando, que você está fazendo aí, basicamente o que a gente tem já, entre aspas, é a plataforma, mas você ainda precisa tratar como produto, levantar os objetivos, qual que é o desejo do cliente e tudo mais. E eu acho que, assim, uma das coisas que eu tenho visto muito participando dessas conversas sobre plataformas conversacionais e WhatsApp é que a gente precisa segmentar muito bem qual que é o nosso público, qual que é a nossa audiência, para que não vire um grande spam, no fim das contas, para que a comunicação seja muito efetiva. Porque é isso que a gente está buscando. Assim, se eu tenho uma taxa de abertura no WhatsApp que é muito alta, eu tenho que usar isso da melhor forma possível. Então, eu tenho que ter uma assertividade, eu tenho que entender com quem eu estou comunicando. Eu não posso fazer qualquer tipo de comunicação ou comunicar de qualquer jeito, porque as pessoas vão ver o que eu estou comunicando. Então, é importante pensar nessa questão toda do produto e é importante a gente entender para quem é que eu estou comunicando, para que aí, de fato, a gente tire cada vez mais os benefícios dessa força que a gente tem com as plataformas conversacionais. E qual que é o grau de liberdade que existe para customizar, de fato, esse produto de WhatsApp? Infinito? Eu estava até conversando com um grande amigo meu, Pedro, que é o cara até que a gente mandou um e-mail aí, que ele é engenheiro especialista em inteligência artificial. E aí, quando a gente traz esse recorte do WhatsApp, eu acho que a interface já está ali, sabe? Presente no smartphone de cada um de nós. E aí, o que a gente consegue fazer por trás, como plataforma, é realmente muito extenso esse campo que a gente pode explorar. Então, a gente pode falar até de um agente ali, né, para auxiliar em realizar alguma tarefa. A gente tem desenvolvido aqui funcionalidades que é como se fosse um chatbot assistente que vai te ajudar a completar uma ação. Então, você manda um áudio, por exemplo, para fazer uma reserva, ou confirmar um atendimento, ou mesmo fazer uma compra, né? Essa inteligência artificial vai transcrever esse áudio, montar um arquivo
arquivo, integrar com... A gente, né, integra com toda a stack de tecnologia do cliente. Então, são realmente muitas possibilidades, dado o desenvolvimento e a democratização, né? Hoje está muito fácil em qualquer grande plataforma de cloud. A gente tem soluções de inteligência artificial que se aderem muito fácil, assim, às plataformas que a gente tem desenvolvido, sabe? Então, dá para montar uma caixinha de ferramenta aí com uns truques bem interessantes, sabe? Legal. E vocês falaram muito aí da abordagem centrada no usuário, público-alvo, né? Vamos dizer, quem vai receber mensagem, mas tem outras nuances aí para avaliar também, né? Como custo, própria estratégia de marketing da empresa. O que mais que vocês podem trazer aí de questões para avaliar? Olha, eu acho que você falou 2 pontos aí que são bem importantes, que é a questão do custo, da gente entender a jornada de comunicação, a régua de comunicação com o cliente e estabelecer as comunicações certas e os meios de comunicações certos em cada momento, para que a gente aloque os custos da melhor forma, né, possível e tire as forças de cada plataforma tem. E eu acho que esse talvez seja um dos grandes pontos da gente entender de fato aí essas diretrizes das plataformas conversacionais, sabe? Cara, você falou em custo, só abrindo um parênteses aqui, mas eu tava lembrando que eu acho que não tem nem 3 anos eu participei de um projeto, que o Samuel vai saber qual é, mas que a gente tava construindo uma regra de comunicação que tinha SMS, cara. E aí a gente tinha um custo de mensageria lá de tantos centavos por mensagem que a gente mandava. Olha como é que a coisa já evoluiu hoje, né? Um modelo bem diferente, certo? Mas assim, por exemplo, o SMS eu acho que ainda é uma plataforma a ser considerada, sabe? Uhum. Hoje ainda. Porque eu acho que com o SMS ele tem, claro que eu acho que ele tem uma taxa de abertura muito menor, porque a gente quase nunca olha SMS, mas ele, dependendo da necessidade, ele é algo que funciona bem, porque ele tem um custo baixo, às vezes é uma comunicação que a pessoa não precisa olhar naquele momento, é algo para depois, ou que a pessoa já está esperando que ela vai receber um SMS, alguma coisa desse tipo. Então, acho que ela funciona muito bem. Então, por isso que quando eu falei da jornada de comunicação, é muito importante entender o que você quer em cada ponto dessa jornada e aí estabelecer qual que é a melhor plataforma para fazer aquela comunicação. Porque, assim, não dá para ser tudo e-mail, não dá para ser tudo SMS, não dá para ser tudo WhatsApp, não dá para ser tudo qualquer outro tipo de plataforma. A gente tem que entender onde é que entra cada plataforma e ver a relação custo-benefício para cada uma delas, sabe? Então, acho que isso daí é um grande ponto que a gente tem conversado com os nossos clientes. A gente tem levado muitas coisas para o WhatsApp, as empresas, no geral, têm levado muita coisa para o WhatsApp, muito porque é onde os clientes estão, no fim das contas, está todo mundo no WhatsApp, onde tem uma taxa de abertura boa, que a gente já falou bastante sobre isso aqui. Então, é uma comunicação que vai ser muito assertiva. Mas a gente tem que entender ali na régua de comunicação onde é que eu vou contactar o cliente, até para não estressar demais uma única plataforma e de forma a torná-la quase que inutilizável assim no dia a dia das pessoas, sabe? Então, não ignorar o processo de descoberta, né? Quero comunicar por WhatsApp. Não, calma, às vezes não é o... Isso. Assim, eu acho que esse é o grande ponto, assim, não ignorar as etapas de descoberta que a gente sempre fala muito aqui na DTI, né? Assim, de entender de fato o nosso problema e criar a melhor solução. Acho que não existe uma solução padrão, não existe uma solução única para nada na vida, no fim das contas, e quando a gente fala de software, de desenvolvimento, de engajamento com o cliente, eu acho que a etapa de descoberta é muito importante para a gente entender onde é que estão os principais gaps, onde é que estão as principais oportunidades e como é que eu vou atacar cada uma dessas coisas.